Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Então vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 8, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Amém? Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Diga comigo: adota como filhos. Gente, com mais ânimo e força. Eu sei que o pessoal está de máscara aqui, mas eu sei que você pode um pouco mais. Diga: adota como filhos. Pelo qual clamamos, Abba Pai. Diga: Abba Pai. Olha o que diz o texto ainda: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga: somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E daí o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo especial, por estarmos, ó Deus, na tua presença, por estarmos diante da tua palavra que é viva, é vida, é espírito para nós. E eu sei que essa palavra, não a palavra do pregador, mas a tua palavra vai tocar e transformar pessoas, porque o Senhor tem ó Deus, prazer em cumprir a tua palavra, e o Senhor tem compromisso em estar, ó Deus, prosperando a palavra que sai da tua boca. Então fala conosco, ó Deus, hoje, esteja ministrando aos corações que estão recebendo esta mensagem, e que a tua unção chegue em cada vida, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Esse é um culto de libertação, esse é um culto de vitória, e sempre desse altar tem sido liberada uma palavra de libertação e de vitória para a tua vida. E o tema da mensagem desta noite é: liberte-se da orfandade. Liberte-se da orfandade. Você sabe que a orfandade tem sido um problema muito grande na vida de muitas pessoas. O fato delas não terem um pai, o fato delas não desfrutarem do cuidado do pai, do amor do pai e da presença do pai. E quando nós encontramos pessoas que já estão na vida cristã há algum tempo, ou novos convertidos, ou até mesmo cristãos que há muitos anos caminham com Jesus, pessoas que passam por inúmeras dificuldades de relacionamento interpessoais e também relacionamento com Deus. E quando nós vamos ouvir as histórias dessas pessoas, nós vamos verificar que muitas delas não tiveram a presença de um pai. Ou quando tiveram a presença do pai, tiveram um pai ausente, um pai inoperante, um pai abusador, um pai que não foi um bom pai. E o fato dessas pessoas não terem a presença do pai, elas vão desenvolver alguns comportamentos ruins durante a sua vida, não porque elas querem, mas como reflexo da ausência do pai. E muitas vezes, quando essas pessoas elas entregam a vida para Jesus, e elas chegam na igreja e elas ouvem que Deus é pai, e daí começa o trauma de não conseguir ter um relacionamento com Deus como pai. Tem um relacionamento com Deus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, como alguém que está no controle de todas as coisas, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus, como se fosse filho de Deus. Eu acho interessante que
Deus ele se apresenta de algumas formas na Bíblia, no que se refere ao seu nome. Quando Moisés ele vai para libertar o povo, e ele tem que falar com o faraó, ele pergunta para Deus antes: Senhor, o Senhor está me enviando, mas eu vou chegar diante do faraó e vou dizer o que para o faraó? Quem que me mandou a ele? Como é teu nome? E Deus fala: diga a faraó que o grande eu sou enviou você até ele. Então Deus se revela como eu sou. E nós vamos ver Deus se revelando na história da Bíblia como Jeová Jirê, o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Nissi, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Tissenu, e inúmeros nomes se referem à pessoa de Deus. Estudiosos dizem que é impossível pronunciar o nome de Deus, porque Deus não se deu a conhecer o seu nome próprio. Deus não tem um nome próprio que nós possamos expressar. No entanto, que nós temos uma expressão bíblica do Antigo Testamento, Jeová, que é uma variação do nome de Deus. Alguns traduziram por Iavé, o nome de Deus. Mas a realidade é que ninguém conhece, não se conheceu na Bíblia o nome de Deus exatamente. Nós chamamos como Deus. Mas o nome próprio de Deus não foi conhecido, porque Deus não deixou que nós conhecêssemos o seu nome. Mas eu acho interessante que quando Jesus vem, ele revela Deus como Pai. E se você, até hoje, não sabe o nome de Deus, como eu não sei o nome de Deus, mas nós podemos chamá-lo de Pai. Quem é o teu Deus? O meu Pai. Jesus, ele vem revelar Deus como Pai. E se nós olharmos os evangelhos, nós lermos aqui o Novo Testamento, as Escrituras, nós vamos perceber, durante várias situações, o Senhor Jesus se referindo a Deus como Pai. E ele esteve a sós com o Pai, e ele foi falar com o Pai. Ele diz: Pai, 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 Pai. Ele ensina os seus discípulos a orar dizendo: Pai nosso. O Pai é nosso. Ele revela Deus como Pai. Ele revela Deus como Abba. E o apóstolo Paulo fala no texto o qual nós lemos que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos com medo, com temor, mas recebemos um espírito que nos adota como filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão no português de uma expressão hebraica. O Abba seria mais ou menos assim no português: papa. Quando a criança tenta balbuciar a palavra papai, ela não consegue falar papai. Ela não consegue falar pai. Então ela vai pá, 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 pá. O Abba seria mais ou menos essa expressão no original hebraico, papa. E o que isso tem a ver comigo e com você? É que quando nós somos adotados como filhos, nós começamos agora a nos relacionar com Deus como se fôssemos uma criança que está o identificando como pai. E tem muitas pessoas nas nossas igrejas, no nosso meio, na família da fé, que entregaram a vida para Jesus, mas ainda não identificam Deus como o Pai. Mas o Espírito Santo trouxe você a esse lugar hoje, e o Espírito Santo está fazendo você ouvir essa mensagem, onde você está aí agora, porque Ele quer revelar Deus como Pai a você. A revelação certa de Deus nos leva
a ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz e uma caminhada cristã saudável. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida frutífera, abençoada, próspera, saudável, em paz com Deus e com as pessoas, por terem uma revelação errada de Deus. Algumas pessoas ainda pensam em Deus como aquele velhinho de cabeça branca, com um cajado de fogo na mão, esperando o próximo a pecar na terra para castigar. Alguns pensam num Deus distante, num Deus que está a quilômetros de distância, que criou todas as coisas e que está lá esperando para depois ele vir resolver todo esse caos que se estabeleceu no mundo. Então a tua vida cristã é resultado da tua revelação. Luiz Hermínio fala que a gente só desfruta daquilo que a gente conhece. Você não consegue desfrutar daquilo que você não conhece. O salmista diz: provar e ver que o Senhor é bom. Antes de você saber que Ele é bom, você precisa provar. Tem muitas pessoas tendo um relacionamento distante com Deus, porque não o conheceram como Abba, como o paizinho. Não conseguiram ainda se relacionar com Deus. Porque muitas vezes tiveram um relacionamento ruim com o pai terreno. Um relacionamento distante, um relacionamento frio, e por isso muitos na igreja não se sentem como filhos de Deus. Não se sentem amados, não se sentem aceitos, não se sentem perdoados. Vivem com medo. Muitos estão dentro da igreja porque têm medo do inferno, não porque amam a Deus. Muitos caminham com Deus porque têm medo do diabo, não porque têm um desejo de se relacionar com Deus. Então esse relacionamento não é um relacionamento saudável. Muitos ainda entregam os seus dízimos com medo do devorador, porque pastor, minha Nossa Senhora dos Evangélicos, se eu não entregar o meu dízimo, eu não entregar a minha oferta, o devorador vai vir e vai queimar a resistência do meu chuveiro, e vai queimar o meu ferro, e vai fundir o motor do meu carro, um tranca-rua vai se atravessar no meio, na encruzilhada, vou bater o carro, pastor. Então eu sou dizimista porque eu tenho medo do devorador. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Então, muitos têm o comportamento daquele filho de Lucas capítulo 15, que ficou em casa, na casa do pai, mas tinha um coração de bastardo. Enquanto o filho mais velho, ele saiu de casa e gastou na zona de prostituição, no mundão, toda a herança que ele recebeu do pai com vida. Foi uma afronta pedir a herança para o pai, porque herança se recebe depois que o pai morre, mas ele pediu a herança enquanto ainda o pai estava vivo. O pai deu parte da herança, ele foi e gastou tudo. E o filho mais novo que ficou em casa, o irmão, ficou revoltado, porque o irmão mais velho tinha ido, tinha gastado tudo, depois voltou de roda batida, pedindo perdão, e o pai aceitou. E esse que ficou em casa ficou revoltado, porque o pai mandou matar um boi, fez churrasco, fez uma festa, uma celebração para agradecer a Deus pela volta do filho, e o mais novo ficou de bico. Sabe por quê? Porque esse que estava em casa, ele não tinha um relacionamento com o pai como pai, mas tinha um relacionamento de servo.
Ele não tinha entendido que aquilo que estava na casa era dele, pertencia a ele. Ele estava ali por obrigação. Ele não estava por prazer de estar, ele estava por obrigação. E daí, se você coloca na balança um que foi, que fez o que fez, se arrependeu e voltou, esse reconheceu o amor do pai, porque quando ele estava lá, ele falou: se eu estivesse na casa do meu pai, eu não estaria aqui, querendo comer as bolotas que os porcos comem. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que se ele voltasse para casa, o pai dele o perdoaria e o aceitaria assim como o fez. Mas o mais novo que ficou lá, ele ficou bicudo. Ele ficou brabo. Ele não tinha revelação do coração do pai. Sabe, queridos, que quando nós não temos essa revelação do amor de Deus, existe um espírito de orfandade que nos acompanha. Quando nós não entendemos que Deus é o nosso Pai, nós vamos ter problemas muito sérios no casamento, nos relacionamentos, problema com o patrão, problema com a figura de autoridade. Toda pessoa que tem um espírito de orfandade, um sentimento de orfandade, ela vai ter problemas com liderança. Seja liderança no trabalho, seja liderança em qualquer ambiente, na igreja, em qualquer ambiente. Vai ter problema no relacionamento de trabalhar em equipe, em grupo, seja na faculdade, seja em qualquer outra situação. Porque toda figura de autoridade vai remeter ao pai que ela não teve, ou o pai abusador, ou o pai que teve comportamentos estranhos, errados. Esta é uma atitude mental que está enraizada desde a infância e que vai formar feridas na vida do indivíduo, que vai formar a sua personalidade, que vai moldar o seu caráter. E essa pessoa vai viver uma atmosfera de dor crônica, de sofrimento crônico. Porque o pai é aquele que dá destino. O pai é aquele que proporciona segurança. O pai é aquele que estabelece direção. O pai é aquele que dá afirmação. Então, quando não existe um pai para dar o destino, para dar a segurança, para apontar a direção, a pessoa fica fragilizada na vida. Fica desorientada na vida. Ela não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. Porque agora, esse coração, ele está tomado por sentimentos negativos. Mas eu e você, que estamos aqui ouvindo essa palavra, nós fomos trazidos à família de Deus pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a chamar Deus de Abba, de Pai, de Papai, com confiança, com amor, com entrega. E porque somos seus filhos e suas filhas, nós temos todos os direitos e privilégios como filhos de Deus. Contudo, um espírito de órfão leva uma pessoa a viver sem um lugar seguro, sem afirmação, sem proteção, sem a presença do pai. Uma pessoa que tem esse sentimento de órfão, esse espírito de órfão, ele vive uma vida sem orientação, vive por si mesmo. E eu gostaria de falar algumas características daquele que tem o espírito de órfão e daquele que tem o espírito de filho. Aquele que tem o espírito de órfão vê Deus como Senhor. Se relaciona com Deus como se ele fosse servo e Deus Senhor.
Em determinado aspecto isso é correto. Deus realmente, Jesus, Ele é Senhor. Mas é muito mais do que isso. O filho, ele vê Deus como pai amoroso, não só Deus como Senhor. O espírito de órfão faz com que a pessoa seja independente e autoconfiante, ou seja, eu não dependo de ninguém, porque lá no subconsciente dele o meu pai me abandonou, eu tive que vencer na vida, eu não tive apoio, eu não tive incentivo, meu pai nunca deu para a palavra de afirmação, eu tive pai, mas ele nunca deu palavra de afirmação. Então o indivíduo começa a pensar, então eu vou mostrar que eu vou ser alguém na vida. Ele passa a ser autoconfiante, independente. Mas o filho de Deus, o que tem espírito de filho de Deus, ele passa a ser dependente do pai. Ele acredita naquilo que o pai fala acerca dele. Ele acredita naquilo que o pai diz, onde ele vai chegar. Ele acredita que ele é exatamente aquilo que o pai declarou sobre a sua vida. Ele tem um destino estabelecido pelo pai. Então ele alcança o seu destino, ele avança na vida, ele estabelece uma estrutura de vida. Por quê? Porque alguém falou para ele que ele iria alcançar, que ele iria conseguir, e esse alguém foi o pai. Aquele que tem o espírito do órfão, ele vive pelo amor da lei. Mas aquele que tem o espírito de filho, ele vive pela lei do amor. Então, quando você encontra uma pessoa muito dura, uma pessoa muito autoritária, uma pessoa muito resistente, uma pessoa inflexível, uma pessoa melindrosa, que tem que ser tudo exatamente assim, muito religiosa, você pode perceber que ali existe uma situação de orfandade. Ali existe uma situação em que não é o amor que impera, mas é a lei que impera. Eu não estou dizendo que pode ter uma vida qualquer e ser desleixado, não é essa a situação. Mas a extremidade, ser rigoroso demais, inflexível, anula o amor. E a maior lei é o amor. Aquele que tem o espírito de órfão vive inseguro, não tem paz. Mas aquele que tem espírito de filho, ele vive em descanso, ele descansa no cuidado do pai. Qual que é a diferença entre um filho de Deus e um ímpio no tempo de pandemia? O filho de Deus descansa no cuidado do Senhor. A pior coisa que pode acontecer para o filho de Deus aqui nessa terra é sofrer dores, sofrer enfermidade, porque nem a morte é o pior para o cristão. Paulo fala que a morte é lucro. Então o que a gente não quer e o que a gente não quer que os nossos sofram, muitas vezes é dor, né? A dor a gente quer evitar, a dor a gente faz com que os nossos sejam. A pessoa pode estar mais idosa que for, mais debilitada numa cama que for. O que a família sempre vai fazer para aquele ente querido, para aquele familiar? Proporcionar conforto. Proporcionar um cuidador, proporcionar remédio, proporcionar uma cama hospitalar. A pessoa pode estar extremamente ali debilitada, mas a família não quer que ela sinta dor, não é verdade? Mas gente, o cristão, a pior coisa que pode acontecer aqui é dor, porque a morte não é o fim de todas as coisas para nós. A morte é uma passagem. Então nós temos paz. Por quê? Porque o nosso Pai falou que Ele tem lugar para nós. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Ele foi para o Pai. Existe uma casa, nós vamos voltar para a casa do Pai. Nós temos essa convicção.
Aquele que tem o espírito de órfão deve ser santo para ter o favor do Pai. Isso aumenta o seu senso de justiça própria. Então ele faz coisas para Deus, para receber favor de Deus. Esse é aquele que tem o espírito de órfão. Mas aquele que tem o espírito de filho, ele é santo. Por quê? Porque ele expressa o caráter do Pai. O Pai é santo e ele quer ser igual como o Pai. Então ele não faz as coisas para agradar. Ele faz as coisas para honrar. Porque aquele que faz para agradar, geralmente ele faz esperando algo em troca. Então eu vou servir a Deus, eu vou fazer as coisas certinhas porque eu preciso de uma bênção. Então eu não posso sair da linha, porque se eu sair da linha, o chicote de Jeová come solto. O velhinho com o cajado de fogo na mão vai lascar o cajado e daí vai ficar ruim para o meu lado. Então eu vou fazer as coisas. Gente, é o espírito de órfão. Porque o espírito de filho, aquele que tem o espírito de filho, ele tem prazer de agradar o coração do Pai. Ele não está por favor, ele não está por qualquer outra coisa, ele está para desfrutar. Ele está porque ele ama estar. Porque ele recebe tudo e sabe que aquilo que ele recebe não é por mérito próprio, mas é pela graça de Deus. O que tem o espírito de órfão, ele tem autorrejeição. Ele começa a se comparar com os outros. Mas aquele que tem o espírito de filho, ele tem afirmação. Ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele sabe que ele é único, que ele é incomparável. Não que ele seja melhor ou pior do que os outros, mas que Deus o ama como indivíduo. Aquele que tem o espírito de órfão, ele busca conforto nas suas emoções. Ele conserva vícios, compulsões, alcoolismo, drogas, pornografia, masturbação e tantos pecados, porque é um escape para ele. Muitas vezes ele pode se esconder atrás da religião, se mostrar uma pessoa extremamente religiosa. É um escape, é como se fosse para camuflar. Eu sempre falei que os extremos são terríveis. O extremismo é ruim. Então quando você vê uma pessoa extremista, é uma pessoa que tem uma disfunção. E aquele que tem o espírito de órfão, ele tem essas falsas emoções. É aquele que, quando está lá em cima, está lá no pico. Ele quer ganhar o mundo para Jesus. E daí, quando está lá embaixo, ele está na fossa. Ele não tem uma estabilidade. Mas aquele que tem o espírito de filho, ele tem o coração em paz, ele descansa no cuidado de Deus, ele tem uma vida equilibrada. Ele tem uma vida cristã e emocional saudável. Aquele que tem o espírito de órfão, ele tem um espírito de competição, de rivalidade, de inveja. Ele sempre tem que ter a palavra final, ele sempre tem que ser o melhor, ele sempre tem que ser o sabe-tudo, ele tem mais experiência na vida, de tudo ele sabe um pouco. Porque ele precisa expressar esse espírito de competição que ele tem. Mas aquele que tem o espírito de filho, ele tem um revestimento de humildade. Ele se alegra com a conquista dos outros. Ele não vê os outros como uma ameaça. Porque uma pessoa, por exemplo, que é invejosa, é porque ela olha o sucesso do outro e ela diz assim: ele não merecia isso. Como ele pôde e eu não posso? Como ele chegou e eu não cheguei? Como ele conseguiu comprar e eu não comprei?
conquistou e eu não conquistei. Porque tem esse sentimento de comparação. Ele olha para si, olha para o outro e diz: eu sou melhor. Porque a vida dele não é baseado naquilo que Deus diz, mas é baseado naquilo que ele vê. Ele não consegue entender o que Deus, como Pai, o direciona e o fala, mas ele acredita naquilo que ele merece. Então ele não vive pela graça, mas ele vive de forma meritória. Ele acha que ele recebe aquilo que ele merece. O que tem o espírito de órfão, ele luta para conseguir, mas aquele que tem o filho, o espírito de filho, ele sabe que ele tem que fazer a parte dele, mas que tudo aquilo que recebe vem das mãos do Pai. Vem do cuidado de Deus. Que tudo é dele, tudo é para ele, que nós somos o meio. E para andar num relacionamento saudável com o Pai, você precisa de algumas mudanças no seu coração. Não dá para expulsar o espírito de orfandade. Não é tão fácil assim. Não é como se fosse expulsar um demônio, porque essa ação do espírito de orfandade está impregnado na questão comportamental do indivíduo. E quando a gente fala de libertação, a gente fala que 80% da libertação do indivíduo é comportamental. Tem coisas, comportamentos que te acompanham desde a tua infância, porque você não é do jeito que você é por acaso. Você é uma construção da tua vida, um resultado da tua história. Só que chega um momento em que a gente precisa se deparar com a nossa história. A gente precisa reconhecer que tem coisas em nós que precisam ser mudadas. Grande parte das pessoas que hoje têm inúmeros problemas é justamente por isso, porque lhe faltou direcionamento. E daí você veio para a igreja, conheceu a Jesus e falaram que você é filho de Deus, e para você isso foi um balde de água fria. Deus está querendo tratar pessoas aqui. Deus está querendo trabalhar com pessoas aqui. Deus está querendo agir, querido, na tua história, na tua vida, porque não pode ser assim. Você não precisa viver infrutífero para o resto da tua vida. Talvez você não consegue ser um bom pai, porque você não teve um exemplo, e você se esforça, e você tenta, mas você não consegue. É necessário voltar lá atrás e perceber onde o elo foi quebrado, o que precisa ser reparado. Talvez pessoas aqui vão precisar perdoar. E é necessário você entender que todo pai terreno, por melhor que seja, ele é falho. E Deus não é falho, Deus é santo, Deus é perfeito. Então Deus é um pai perfeito. E que essa carência de alma que você tem, essa fragilidade, essa inconstância, esses problemas de relacionamento, essa infelicidade, pode ser suprida pelo amor de Deus. Ele é um pai perfeito. E talvez você nunca o abraçou como pai, nunca deitou no colo de Deus como pai, nunca deu um cheiro como pai. E daí você vive uma vida cristã vazia. E daí você vive uma vida cristã rota, como se fosse um poço sem água, uma árvore sem folha. Você não consegue proporcionar sombra e descanso para ninguém, porque você não tem nem para si. É necessário tomar uma decisão
E a decisão é entender que Deus é um Pai perfeito. E que justamente Deus entrou na tua vida através de Cristo Jesus para revelar a paternidade dele sobre você. Você não precisa ser órfão, você não é filho do caos, você não é filho do nada. Você é filho de Deus. E você não pode transferir para Deus os erros, as falhas, os pecados, a ausência do teu pai. E Deus hoje quer lhe proporcionar cura e restauração. Porque se você não tiver essa revelação, meu querido, se você não tiver essa revelação, minha querida, de Deus como Pai, você vai continuar tendo problemas no teu casamento. Você vai continuar tendo problemas nos teus relacionamentos amorosos. Você vai continuar tendo problema com o teu chefe, com o teu patrão, com qualquer autoridade que seja colocado sobre a tua vida. Isso vai ser uma cruz para você, isso vai ser um martírio para você. A presença do Pai é tão necessária na formação do caráter, porque se não houver a presença do Pai, a pessoa fica fragilizada para o resto da sua vida. E eu sei que nessa mensagem, pais estão aqui ouvindo. Homens que são pais ou que vão ser pais. Não é necessário ser pai. Tem que ser um pai segundo o coração de Deus. Porque o pai representa Deus dentro da sua casa. O pai é a figura de Deus para os seus filhos. E nós só aprendemos a ser um pai perfeito com Deus. Então não há mais desculpas para dizer, não, eu sou assim porque eu não tive pai. Não, a partir de hoje está aprendendo que existe um pai perfeito e ele se chama Pai Celestial, Deus. E com ele você aprende a ser perfeito. É só olhar na sua palavra. Não precisa mais andar como órfão, não precisa mais andar com espírito de competição, não precisa mais andar com medo, não precisa mais andar sem orientação, não precisa mais cultivar esses vícios. É necessário que haja hoje um encontro teu com o teu Pai Celestial. Em primeiro lugar, reconheça a necessidade de mudança. Reconheça. Vasculhe a tua história. Vai fundo. Verifique a tua vida. Perdoe. Se arrependa. Se precisar se arrepender de algo. Porque talvez você foi o filho que se rebelou. Você foi o filho que saiu de casa. Você foi o filho que desonrou. Que desobedeceu. E hoje você carrega consigo as consequências. E talvez você até se endireitou na vida, mas você nunca pediu perdão. E aquilo que a gente não trata, a gente repete. Aquilo que a gente não trata numa geração, a gente deixa para outra geração. Heranças espirituais são passadas de forma maligna, maldita, para outras gerações. Uma geração passa para outra geração. Elos são quebrados. Estigma de desonra se estabelecem. Então é necessário perdoar para os pais. Quando a gente perdoa, a gente libera no mundo espiritual. Pastor, mas como que eu vou perdoar alguém que nunca me ligou, alguém que sabe que eu existo, alguém que me largou a minha mãe grávida no mundo, a minha mãe se virou para me criar, de graças a Deus eu estou aqui vivo por causa da minha mãe. O teu pai pode ter sido péssimo pai, mas numa grande coisa ele contribuiu. No espermatozoide que fecundou
o óvulo da tua mãe e fez com que você existisse, isso já é motivo suficiente para você honrar e perdoar o teu pai, independente daquilo que ele fez a partir do momento que aquele óvulo foi fecundado e você veio à existência. Perdoe o imperdoável. Perdoe. Libere. Tome essa decisão. Isso vai trazer um alívio na tua alma. Resista a toda a tentação de voltar a qualquer crença maligna. Porque isso, queridos, é um exercício de mente. Porque uma pessoa que carregou consigo o espírito de orfandade, o espírito de falta de direção, ele sempre vai ser perseguido por isso. Então você tem que dizer: não, eu não sou mais escravo desse espírito de medo, eu não sou mais escravo dessa perseguição. Eu tenho um pai, eu fui adotado, Deus é o meu pai. Eu tenho alguém que se importa comigo, eu tenho alguém que me sustenta, e prova disso é que você está aqui hoje, e prova disso é que você está recebendo a revelação da palavra do Pai hoje para você. A palavra de Deus é a maior carta de amor que alguém já escreveu. Deus escreveu essa carta de amor para dizer: olhe, você não precisa mais andar órfão, você é meu filho, eu te dou um espírito, o espírito de adoção, você pode clamar a mim e me chamar de pai. Mantenha-se no amor de Deus todos os dias. Comece a falar com Deus como pai, comece a adorá-lo como pai, comece a honrá-lo como pai. Prove da bondade desse pai sobre você. Para de se fazer de vítima. Realmente você é vítima. Mas você não pode tomar esse vitimismo para continuar vivendo o fluxo de vida que você está vivendo. Hoje Deus faz uma intervenção na tua história. Hoje Deus muda o rumo da tua história. Hoje é um divisor de águas. Hoje Deus fala: olhe, eu sou o teu pai e eu declaro a partir de hoje o teu destino. Então, ainda que o teu pai terreno não tenha dito nada ao teu respeito, ou tenha falado coisas que feriram o teu coração, ou talvez você teve um pai abusador, um pai que te usou, te estuprou, um pai que te marcou, um pai que te abandonou, não importa o que ele fez. Hoje tem um pai que derrama amor sobre você, e o amor dele lança fora todo medo. Não somos mais escravos desse sentimento de orfandade, desse espírito de orfandade, mas temos um pai que nos ama. Oh, Espírito Santo, eu quero que você feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar com você. Eu sei que o Espírito de Deus está movendo aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está tocando você aí, onde você está. Hoje tudo será novo. Tudo será diferente. A partir de hoje, coisas extraordinárias irão acontecer na tua vida e na tua história. Você vai ter um coração de filho. Você vai ter um comportamento de filho. Feche os teus olhos. Você sabe o nome do teu pai terreno? Fala o nome dele agora. Fala o nome dele agora. Começa a perdoá-lo. Começa a perdoá-lo.
Começa orando. Ah, pastor, é tão difícil, eu não sinto de perdoar. Você pode até não sentir, mas você toma uma decisão de perdoar. Você decide perdoar. O perdão não é sentimento, é decisão, assim como o amor. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo. A primeira pessoa mais próxima que existiu de você, a partir do momento que você foi criado, que você veio à existência, foi o teu pai, a tua mãe. Então você talvez tenha vivido todos esses anos com ciclos de quebras, de feridas, de traumas, de mágoas, de comportamentos que o Espírito Santo revelou através dessa palavra para você. E começou lá atrás. E hoje você precisa perdoar. Fale na tua oração aí: eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Declare que você perdoa. Em nome de Jesus. Fale: Senhor, eu coloco agora todo sentimento. Comece a falar o sentimento agora que você tem conservado. Tem pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, que elas dizem assim: pastor, eu não sinto nada com relação ao meu pai, porque já fazem tantos anos, foi algo tão ruim, que eu não sinto mais nada com relação a isso. Sabe o que significa? Que você matou o teu pai dentro de você com os teus sentimentos. O teu pai está tão morto dentro de você que você não consegue nem mais sentir raiva, nem sentir ódio, nem desprezo, nem dor, nem pena, nem nada, porque ele morreu. Você precisa hoje, em nome de Jesus, perdoar, perdoar, perdoar. É uma decisão. É uma decisão. Diga: Senhor, eu perdoo. Na tua oração aí, fale: Senhor, eu perdoo. Mas você precisa falar, querido, isso, ainda que de forma baixinha, mas você precisa verbalizar. O mundo espiritual conhece aquilo que você fala, mas aquilo que você pensa ou não conhece. Talvez você nunca fez essa oração, você precisa falar aí. Fale: Senhor Deus, eu perdoo agora o meu pai. E você agora vai orar pedindo perdão por ter conservado todo esse sentimento ruim durante toda a tua história. Diga: Senhor, me perdoa, porque eu matei o meu pai dentro de mim. Me perdoa, porque durante todo esse tempo, todos esses anos, eu falei mal do meu pai, eu o humilhei, eu o desonrei. Senhor, me perdoa, porque assim como ele falhou, eu também errei, eu também falhei. Peça perdão agora ao Senhor por aquilo que você fez. Se coloque de pé. E agora comigo você vai orar e vai dizer assim: Pai Celestial, Pai Celestial, eu recebo a tua paternidade sobre a minha vida. Eu entendo que eu fui gerado no teu coração antes de ser gerado no útero materno. O Senhor me gerou no teu coração, e eu quero agora, em nome de Jesus, receber o teu perdão, o teu amor,
a tua aceitação como filho, e eu declaro que já não me pertence mais temor, medo, escravidão, todas as fugas que eu tive para mascarar a minha identidade. Em nome de Jesus, eu me declaro livre, livre, livre. Eu sou filho de Deus, amado. Eu tenho a direção do céu. Eu tenho um destino seguro. Tudo aquilo que a tua palavra fala ao meu respeito, eu creio e eu tomo as tuas promessas como profecias para a minha vida, que se cumprirão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você perdoou o teu pai e ele está vivo, você vai ter que mandar uma mensagem para ele, você vai ter que fazer uma ligação para ele, você vai ter que dar um sinal de fumaça. De alguma forma você vai ter que expressar, e ele vai ter que saber que você o perdoou. Se o teu pai morreu, fique em paz. O teu pai celestial está vivo, e esse sentimento já foi entregue para Deus. Mas se o teu pai está vivo, agora, daqui a alguns dias vai ser o dia dos pais. Talvez eu esteja falando para alguém que abandonou filhos aqui. Talvez eu esteja falando para você que você sabe que lá atrás você deixou uma namorada grávida e nunca mais você voltou. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que fugiram dessa história por anos, mas hoje o Espírito de Deus colocou você aqui, colocou você na frente desse celular, assistindo esse vídeo, para que você ouvisse. Você precisa ir atrás do teu filho, da tua filha, você precisa reparar a tua história. É por isso que tudo está dando da forma como está dando a tua vida, porque tem esse elo aberto, tem alguém sofrendo a tua ausência. Você não vai conseguir reparar o tempo, mas se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, agora faça aquilo que Deus fez com você. Deus te recebeu, receba o teu filho. Ah, pastor, mas eu não sei como vai ser esse encontro, eu não sei como vai ser a partir de agora. Não importa, faça a tua parte, faça aquilo que é certo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.